Luiz, só para fazer um adendo aqui, eu acho que é isso que pesou na balança para essas decisões. O Bolsonaro sabia que tomando essa decisão, se alinhando não, mas abrindo um espaço maior no governo para o centro, ele sabia que ia ter um pouco de rejeição da sua base, né? Principalmente aquela base mais ferrenha, a base que, se for depender deles, não vai ter ninguém do centro no governo, o que é simplesmente impossível. O governo deixa de governar e fica apenas decorativo. Mas eu acredito que o que pesou muito é aquela percepção de que se não for aprovada essa PEC, se nós não tivermos o voto impresso auditável e, se Deus quiser, também com a contagem pública, não haverá mais democracia. É uma luta para salvar a democracia como nós a conhecemos. Se realmente essa PEC não passar, e se nós perdermos isso, e a urna for do mesmo jeito, e a contagem for secreta, como sempre foi, com os togados numa sala fechada, que abrem a porta e anunciam ao mundo quem é o novo presidente dos Estados Unidos, do Brasil, eu acredito que a democracia realmente será o seu fim, né? E nós não queremos isso. E tem um detalhe, o Ciro Nogueira, ele está indo para a Casa Civil. Ou seja, não é um ministério técnico, como o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Educação, ou o Ministério da Infraestrutura, não. É um ministério que tem como uma das suas funções a articulação com o Congresso, para poder passar leis, para poder levar adiante o projeto que foi eleito o governo. Então, assim, eu não vejo... Olha, querendo ou não, é o governo mais à direita que nós já tivemos, foram escolhidas pessoas técnicas, mas teve um impasse muito grande. Está tendo que ceder em um espaço aqui para poder levar adiante o resto, e principalmente impedir a destruição da nossa democracia, né? Eu gostaria de fazer um comentário interessante sobre isso. Quando o Bolsonaro passou, eu tive a curiosidade aqui, enquanto o Gustavo falava, de ver quando passou aquela emenda do Bolsonaro sobre o voto impresso, né? Ela passou em 2015, aqui está junho de 2015, portanto, há 6 anos atrás, veja só. E o título é: Câmara aprova pela primeira vez emenda de Jair Bolsonaro, na BBC. Proposta aprovada na terça-feira prevê recibos, entre aspas, em urnas eletrônicas, com 25 anos deputado de sofrer discriminação. Por que eu acredito que a esquerda inteira aprovou e achou lindo e tudo maravilhoso esse processo? Porque em todas as eleições só tinham candidatos do espectro da esquerda ou de centro-esquerda. Ou seja, era sempre uma eleição interna corporis, era sempre uma eleição interna da própria esquerda. Ou seja, mesmo o Aécio, que também é um esquerdista de centro, do PSDB, o FHC, que sempre foi comunista, o Lula, a Dilma, o Serra, que sempre foi da UNE, outro comunista também, todos eles, era sempre uma briga interna. Né? É famosa aquela frase do Lula quando ele diz: que beleza aqui no Brasil, porque todo candidato à presidência é de esquerda. Ou seja, não importava a lisura do processo, né? ou se ele fosse mais transparente ou menos transparente, porque os candidatos existentes, todos eram da Matiz, todos eram do grupelho deles. Né? Agora, quando surge um candidato, né? O Bolsonaro, conhecido como o Cavalão, né? Que era o apelido dele no quartel, quando surge o Cavalão e vai contra tudo isso, ou seja, e mostra que ainda há vigor político contrário à esquerda no Brasil, aí eles acendem o farol, levantam as orelhas, né? Obviamente, né, de asno, e aí eles ficam muito nervosos e dizem: não, bom, agora não pode ter voto impresso. Por quê? Porque eles correm o risco de perder a eleição, e o que é provavelmente o que vai acontecer no que vem se tiver voto impresso. Então, como teve um novo fator, né, dissonante dentro do domínio da esquerda nas corridas presidenciais, aí a coisa muda, eles mudam o discurso por questão de interesse. Não é que eles eram a favor do processo de transparência, é que não importava se tinha transparência ou não, porque só tinha esquerdista concorrendo.